Eu estava dobrando toalhas na cozinha quando ouvi as vozes deles vindo da sala. Falavam baixo, mas eu vivi tempo suficiente para reconhecer quando alguém tenta esconder o que diz. Você precisa dizer alguma coisa, sussurrou Clara, com aquele tom impaciente que ela usava quando queria parecer calma, mas já estava irritada. A tua mãe não pode morar conosco para sempre. Ela não ajuda em nada. Só ocupa espaço. E foi então que eu ouvi a palavra. Ela é peso morto. O pano escapou das minhas mãos e caiu no balcão. Peso morto. Fiquei ali parada por um instante, o coração batendo devagar, firme, como se quisesse lembrar-me de que eu ainda estava viva. Entrei devagar no batente da porta e disse baixinho: eu ouvi. Clara virou-se, os olhos arregalados. Michael tentou disfarçar, gaguejando. Mãe, ela não quis dizer, mas eu interrompi, quis, sim. Só não esperava que eu estivesse a ouvir. Ninguém respondeu. Voltei para a cozinha, terminei de dobrar a última toalha com as mãos a tremer e coloquei-a sobre a pilha, cada dobra como um esforço para não desabar. Já vivi coisas piores do que palavras, pensei, mas há palavras que marcam como cicatriz. Naquela noite, à mesa, tentei agir normalmente. Servia sopa, mas minhas mãos, castigadas pela artrite, já não tinham a firmeza de antes. A tigela escorregou, o caldo quente caiu sobre a toalha e no colo de Clara. A sério, ela sibilou, o rosto contorcido. Desculpa, filha, murmurei, pegando um guardanapo. Antes que eu alcançasse, ela bateu na minha mão. E, logo em seguida, no meu rosto. O barulho do tapa ecoou no silêncio da sala. Mas o que mais doeu foi o silêncio depois. Michael não disse nada. Apenas ficou ali, parado, sem me defender, sem sequer olhar para mim. Foi naquele momento que percebi, meu filho não me protegeria. Nem mesmo disso. E então, do nada, ouvi a porta abrir. Mãe? Era a voz de Anne, minha filha mais nova, aquela que eu não via há mais de um ano. Estava com uma mala na mão, o rosto cansado, e olhos marejados. Tinha acabado de sair do tribunal, depois de assinar o divórcio. Eu soube porque ela me ligara dias antes, chorando tanto que mal conseguia respirar. Ela olhou em volta, viu minha face vermelha, a sopa derramada, minha tentativa patética de manter a compostura, e olhou para Clara. Nem hesitou. O som do tapa foi seco. Clara cambaleou, surpresa. Toca mais uma vez na minha mãe e eu quebro-te as mãos, disse Anne, os dentes cerrados. Michael levantou-se, furioso. Tu não moras aqui. Não vens para cá bancar a heroína. Anne virou-se para ele devagar. E tu? Tu deixaste a tua mulher bater na tua mãe. Chamá-la de fardo. E ficaste aí, como um covarde. Ele respondeu, nervoso, ela não ajuda em nada. Só ocupa espaço. Tal como tu, uma parasita divorciada que correu para a mãe quando a vida apertou. Anne recuou como se tivesse levado um soco. E foi aí que me levantei. Chega. A voz saiu calma, mas firme. Anne, tu não és inútil. Virei-me para Michael. E tu já não és o meu filho. Ficaram sem palavras. Caminhei até a minha cadeira perto da janela, aquela que eles diziam que eu usava para olhar o vazio, como se eu fosse um fantasma. Mas eu não era um fantasma. Eu estava viva. E, pela primeira vez em muito tempo, estava farta. Houve um tempo em que eu acreditava que quanto mais a gente dá, mais é amado. Que lealdade e silêncio seriam recompensados com carinho. Eu estava errada. Vendi minha casa, o lar que comprei sozinha, depois de ficar viúva, para ajudar Michael a comprar a dele. Aquela casinha de tijolos, com o balanço na varanda e as margaridas que eu plantava todas as primaveras. Cada canto guardava um pedaço da minha vida. Quando ele me pediu ajuda para o novo lar, disse com os olhos brilhando, mãe, é a casa perfeita, boa escola, quintal, espaço para todos, só falta o valor de entrada. Eu nem hesitei. Quanto é? Perguntei.
Ele disse o número. Eu enviei o dinheiro na semana seguinte. Nem pedi para colocar meu nome na escritura. Quis que se sentissem donos, que tivessem um lar para os meus netos. Acreditei que isso bastaria. E quando me convidaram para morar com eles, aceitei. Achei que seria bom ficar perto das crianças, ajudar, sentir que ainda pertencia a algum lugar. O quarto que me deram ficava entre a lavandaria e a garagem. Não tinha janela, só um colchão no chão e uma cômoda antiga. Mas eu disse a mim mesma que era o suficiente. Eu cuidava dos netos todos os dias, levava à escola, buscava, cuidava nas febres, cantava para dormir. Fazia o jantar, lavava a roupa, remendava mochilas rasgadas. Tudo sem pedir um tostão. Um dia, vi um envelope em cima do balcão, aviso final, hipoteca. Perguntei a Michael. Ele disse que estavam com dificuldades, que Clara saíra do trabalho e o dinheiro estava curto. Na manhã seguinte, paguei o valor atrasado. Sem dizer nada. Depois comecei a depositar, mês após mês, metade da hipoteca. Fiz isso em silêncio. Nunca me perguntaram de onde vinha o dinheiro. Talvez nem quisessem saber. Clara foi mudando. Primeiro foram pequenas ironias, um olhar impaciente quando eu cozinhava, uma correção seca quando contava histórias às crianças. Não confundas as crianças, mãe. Estão a aprender de outra maneira. Depois vieram as insinuações. Precisávamos de mais espaço. Talvez se o quarto de hóspedes ficasse livre, dava para montar a sala de jogos. Fiquei calada. Só recolhi minhas agulhas de tricô e fui para o quarto. Certa vez, ouvi-a ao telefone. Não, ela não paga renda, mas come, usa luz, água, isso soma. E, ao entregar-me uma lista de compras, comentou: seria bom se começasses a comprar o teu iogurte. Tu comes muito. Michael não dizia nada. Só olhava para o chão. E eu continuava. Cozinhava o pão que ela gostava, mesmo quando dizia que minhas receitas eram ultrapassadas. Lavava a roupa dela esquecida na máquina. Pregava os botões das suas blusas. Ela nunca agradecia. E quando falava comigo, era para me lembrar: tens sorte por termos espaço para ti. Nem toda família tem. E o meu filho, o meu menino que fazia cartões de aniversário colando massinhas coloridas, só ficava ali, imóvel. A pior parte é que eu continuava tentando. Continuava acreditando que, se fosse boa o bastante, talvez me amassem outra vez. Mas tudo mudou no dia do tapa. No instante em que a mão dela atingiu meu rosto e ele, meu próprio filho, nada fez. Algo em mim quebrou, ou talvez tenha despertado. E foi assim que começou a minha libertação. Naquela noite quase não dormi. Fiquei sentada na poltrona, ouvindo o som distante de um relógio de parede que já nem marcava a hora certa. Cada tique ecoava como um lembrete de que o tempo estava a passar, e eu, que já dera tanto da minha vida, estava ali, reduzida a uma sombra dentro da casa que eu ajudei a apagar. O lado direito do meu rosto ainda ardia do tapa, mas o que queimava mesmo era a lembrança do olhar de Michael, frio, distante, um olhar que eu nunca imaginei que veria num filho meu. De manhã, arrumei a mesa do café como sempre. Fiz panquecas para as crianças, deixei o leite quente e o café passado. Quando Clara desceu, fingiu que nada tinha acontecido. Michael também. A rotina voltou como se a noite anterior fosse apenas um sonho ruim que ninguém queria lembrar. Eu também fingi, mas dentro de mim já havia uma decisão silenciosa tomando forma. Esperei até que todos saíssem. As crianças foram para a escola, Clara saiu para o supermercado e Michael para o trabalho. Foi então que entrei no meu pequeno quarto, abri a gaveta onde guardava uma caixinha de lata, a mesma que usava desde os tempos do meu falecido marido, e contei o que restava do meu dinheiro. Tinha o suficiente para um bilhete de autocarro e talvez uns dias de hospedagem num lugar simples. Peguei uma mala velha e comecei a dobrar minhas roupas. Fiz isso devagar, como quem desmonta uma vida peça por peça. Cada blusa trazia uma lembrança: o suéter que tricotei quando Annie nasceu, o lenço que usei no casamento de Michael,
o vestido azul que o meu marido dizia que combinava com os meus olhos. Quando terminei, sentei-me na beira da cama e fiquei a olhar para tudo o que restava de mim: uma mala pequena, um corpo cansado e um coração que, apesar de ferido, ainda batia com teimosia. Antes de sair, deixei um envelope sobre a mesa da cozinha. Dentro, uma cópia da escritura da casa, com um bilhete simples: a hipoteca está paga. Paguei cada mês desde o primeiro aviso. Agora esta casa é vossa. Mas não me procurem. O que resta de mim pertence à paz. Fechei a porta devagar, como quem fecha um capítulo. Fui andando até a paragem do autocarro, sentindo o vento frio da manhã no rosto. Não chorei. Acho que já não havia lágrimas para isso. Durante a viagem, vi pela janela as árvores passarem rápidas, como memórias que se afastam. Cheguei à cidade onde nasci, um lugar pequeno, cercado por colinas e cheiro de terra molhada. O tempo parecia não ter passado ali. Encontrei um quarto para alugar nos fundos de uma casa antiga. A senhora que me recebeu chamava-se Dona Hilda, uma mulher de riso fácil e coração aberto. É simples, mas é limpinho, disse ela, abrindo a porta do quarto. O chão rangia, as cortinas eram de flores desbotadas, mas havia uma janela. Uma janela de verdade. Nos primeiros dias, senti-me leve, mas também perdida. Não sabia bem o que fazer com o silêncio. Passei as manhãs sentada no alpendre, a olhar o movimento da rua. O carteiro, o padeiro, as crianças a correr com mochilas maiores do que elas. De vez em quando, alguém parava para conversar, curioso com a velha recém-chegada. Eu sorria, respondia, mas não contava nada da minha vida. Certas histórias são pesadas demais para serem partilhadas de imediato. Certo dia, ao passar em frente à igreja, vi um cartaz: precisa-se de voluntários para o grupo de costura comunitário. Entrei por impulso. As mulheres reuniam-se toda semana para costurar roupas e cobertores para famílias carentes. Peguei uma agulha, um pedaço de tecido e comecei. O som das linhas passando pelo pano parecia um consolo. Ali, ninguém me chamava de fardo. Ninguém me olhava com desprezo. Com o tempo, tornei-me parte do grupo. Ríamos, trocávamos receitas, falávamos dos filhos, e, às vezes, calávamos em conjunto, porque há dores que não precisam de palavras. Um dia, a coordenadora do grupo, uma senhora chamada Beatriz, perguntou se eu podia ensinar as meninas mais novas a costurar à mão. Concordei. E foi nesse gesto simples que percebi algo: ainda havia muito em mim que podia ser partilhado. As crianças da vizinhança começaram a aparecer também. Vovó Maria, ensina a fazer boneca de pano? E lá íamos nós, entre linhas coloridas e risadas. A casa enchia-se de vozes pequenas e alegres. Pela primeira vez em muito tempo, senti que eu pertencia. Mas a vida, com sua ironia silenciosa, nunca deixa a gente em paz por muito tempo. Uma tarde, enquanto costurava, ouvi batidas fortes na porta. Quando abri, dei de cara com Michael. Estava abatido, mais magro, o olhar cansado. Ficamos em silêncio por um instante que pareceu eterno. Mãe, eu procurei por ti em todo lado. Virei-me e voltei a sentar. Não devias ter me procurado. Ele entrou, tirou o casaco, sentou-se à minha frente. Clara foi embora. Levou as crianças. Disse que estava farta. Eu perdi tudo. A casa, o emprego, eu não sei o que fazer. A princípio, senti um misto de pena e raiva. Parte de mim queria abraçá-lo, dizer que tudo ficaria bem. Outra parte queria gritar que era tarde demais. Tu chamaste-me peso morto, murmurei. Ele baixou os olhos. Eu sei. Eu era um idiota. E tu tinhas razão. Foste tu quem pagou tudo. Sente, eu não teria nada. Eu só percebi o que fiz quando já não havia ninguém na casa. O silêncio é ensurdecedor. Fiquei olhando para as minhas mãos enrugadas. O silêncio não é castigo, Michael. É espelho. Mostra-nos quem somos quando não há mais ninguém a aplaudir.
Ele chorou. Chorou como quando era pequeno, quando caía da bicicleta e corria para o meu colo. E, por um instante, quase estendi os braços. Mas contive-me. Eu não te odeio, filho. Só não posso voltar a viver de migalhas. Ele assentiu, enxugando o rosto. Eu só queria pedir desculpa. E, se puderes, perdoa-me. Fiquei calada. Às vezes o perdão não é uma palavra. É um tempo. Vai viver a tua vida, Michael. Aprende a ser alguém sem usar os outros como muleta. O amor não é dívida. É escolha. Ele levantou-se, hesitou um instante e saiu. Quando a porta se fechou, senti uma mistura estranha de alívio e dor. Era como fechar um ferimento que sangrou por tempo demais. À noite, sentei-me perto da janela, olhando as luzes da rua. O vento soprava suave, e a lua parecia sorrir. Pensei em tudo o que tinha acontecido, na menina que eu fui, na mulher que me tornei, na mãe que tentei ser. A vida, percebi, é feita de capítulos, e alguns precisam mesmo terminar para que outros comecem. Na manhã seguinte, recebi um envelope pelo correio. Dentro, uma carta de Anne. Ela dizia que estava a trabalhar numa escola de arte e que sonhava em trazer-me para morar com ela. Não por pena, mãe, mas porque quero a tua presença. Quero o teu riso na minha casa. Sorri. Não respondi de imediato. Olhei pela janela e vi as crianças a correrem, a vida a acontecer, simples e bonita. Pensei, talvez um dia eu vá. Mas, por enquanto, era ali o meu lugar, naquele pequeno quarto com cortinas de flores, onde o sol entrava todas as manhãs como quem dizia, tu ainda estás viva. Demorei alguns dias para responder à carta da Anne. Fiquei a reler cada linha como se quisesse ouvir a voz dela entre as palavras. Ela sempre teve um jeito doce de escrever, como quem fala olhando nos olhos. Dizia que sentia minha falta, que pensava em mim quando passava por lojas de tecidos, e que guardava o cobertor azul que eu tricotei quando ela era menina. Ainda tem um cheiro de casa, mãe, escreveu. Essa frase ficou a ecoar dentro de mim. O cheiro de casa. Quantos anos faziam que eu não sentia isso? Peguei papel e caneta, as mesmas que uso há décadas, e escrevi, minha filha, estou bem. Tem uma janela que me mostra o nascer do sol, amigos que riem comigo e crianças que me chamam de vovó mesmo sem ter meu sangue. Tenho paz, e isso é mais do que eu esperava. Mas a saudade de ti é o único barulho que não se cala. Prometo visitar-te em breve. Dobrando a carta, senti o coração bater apressado, como se algo em mim estivesse prestes a renascer. Algumas semanas depois, Anne apareceu na porta. Veio com um vestido amarelo e um sorriso largo, desses que iluminam o dia inteiro. Achei que era hora de vir buscar-te, disse. Ri, meio sem jeito. Buscar-me? Não sou um móvel esquecido, menina. Ela abraçou-me forte. Não, mãe. És o lar que eu estava a precisar. Fiquei hospedada com ela por uns dias. O apartamento era pequeno, mas cheio de vida. As paredes estavam cobertas de quadros pintados pelos alunos, e havia música suave tocando o tempo todo. Anne cozinhava mal, admito, mas o riso que enchia a cozinha compensava tudo. Deixa, mãe, um dia aprendo contigo, dizia ela, e eu fingia acreditar. Numa dessas noites, estávamos sentadas na varanda, com chá e biscoitos, quando ela perguntou, tu perdoaste o Michael? Demorei a responder. O vento brincava com os fios soltos do meu cabelo, e as luzes da cidade piscavam lá embaixo. Perdoar é um caminho, filha. Não um destino. Estou a caminhar. Ela sentiu, como quem entende que há feridas que o tempo não cura, só ensina a carregar. Anne então contou-me sobre o seu divórcio. Disse que o marido a traíra, que a fizera duvidar do próprio valor. E, por um tempo, eu pensei que merecia. Até lembrar de ti. Lembrei-me de tudo o que passaste e de como nunca deixaste de amar, mesmo quando te viraram as costas. Isso salvou-me, mãe. Senti os olhos marejarem. O amor é uma força teimosa, filha.
Às vezes, dói. Mas é o que nos mantém de pé quando o resto desaba. Nos dias que se seguiram, fui me sentindo em casa. Ajudava a arrumar o ateliê da escola, dava aulas de costura às meninas, contava histórias antigas. Anne dizia que eu tinha alma de professora, e talvez tivesse razão. Eu sempre acreditei que ensinar é um jeito bonito de continuar viva. Um dia, enquanto tomávamos café, Anne trouxe um envelope. É para ti, disse. Era uma carta do banco. Abri e fiquei sem palavras. O gerente informava que havia uma quantia depositada em meu nome, valor proveniente da venda da casa onde Michael morava. No fim da carta, um bilhete curto, em letra tremida: Mãe, vendi a casa. Era tua mais do que minha. Este dinheiro é o que te pertence. Usa como quiseres. Michael. Senti o mundo girar um pouco. Por um instante, todos os anos de dor e ressentimento se misturaram num só sopro. Anne pousou a mão sobre a minha. Mãe, talvez ele esteja mesmo arrependido. Respirei fundo. O arrependimento é um começo, não uma absolvição. Mas é mais do que eu esperava. Naquela noite, sonhei com o passado. Vi o meu marido, de sorriso terno, sentado na varanda, segurando minha mão. Está tudo bem, Maria, ele dizia. Deixa o que passou descansar. O que vem ainda pode ser bonito. Acordei com lágrimas nos olhos, mas leve. Senti que ele tinha razão. Com o dinheiro, não pensei duas vezes. Comprei uma casinha pequena, perto do mar. Era simples, com um jardim cheio de margaridas, como aquele da antiga casa que deixei para trás. Anne ajudou-me a escolher as cortinas, e as crianças do bairro vieram ajudar a pintar a cerca branca. Quando o sol batia à tarde, tudo ficava dourado. Às vezes parecia que o próprio tempo se sentava ali comigo para descansar. Os meses foram passando, e a vida foi encontrando um novo ritmo. Anne vinha visitar-me todos os fins de semana. Levava os alunos dela para ouvir as histórias da vovó Maria. Eu ria, dizia que não tinha tanto para contar, mas logo me via narrando lembranças que nem eu sabia que ainda guardava. Falava das colheitas com meus pais, das serenatas do meu marido, das travessuras de Michael e Anne quando eram pequenos. Cada palavra parecia reconstruir pedaços da minha alma que estavam esquecidos. Um dia, enquanto eu regava as flores, vi um carro parar diante do portão. Era Michael. Desta vez, não trouxe desculpas, nem promessas. Tinha nas mãos um vaso de margaridas. Trouxe-te as flores que tu gostavas, disse, a voz embargada. Posso entrar? Fiz sinal que sim. Sentou-se no banco da varanda, olhando o mar. Ficamos um tempo em silêncio, e depois ele começou: Mãe, não vim pedir perdão. Vim agradecer. A casa que eu perdi ensinou-me o que é ter um lar. E tu foste o meu lar, mesmo quando eu te fiz sentir peso. As palavras dele saíam baixas, honestas. Depois que Clara se foi, eu passei meses sozinho. Senti a falta das tuas histórias, do cheiro do teu café, da tua voz a rezar baixinho antes de dormir. A solidão fez-me ver o que eu nunca quis enxergar. Olhei para ele. Já não via o menino que criei, mas um homem ferido tentando reconstruir-se. A vida ensina, filho. Às vezes com ternura, outras com dor. O importante é não desistir de aprender. Ele sorriu, um sorriso tímido, como quem volta a respirar depois de muito tempo debaixo d'água. Passou o resto da tarde comigo, ajudando-me no jardim. Rimos, falamos de Anne, das crianças, da vida. Quando se despediu, abraçou-me com força. Se um dia precisares de mim, juro que virei. Não importa o que aconteça. Respondi apenas: promete-me que serás gentil com a vida, mesmo quando ela não for contigo. Ele assentiu. Depois que o carro se afastou, fiquei a olhar o horizonte. O mar sussurrava e o vento trazia o perfume das margaridas. Pensei no quanto demorei para entender que o amor de mãe não é servidão. É raiz. Pode ser pisado, cortado, arrancado,
mas sempre encontram um jeito de florescer de novo, em algum lugar. Senti um tipo de paz que não é feita de esquecimento, mas de aceitação. Tudo o que vivi, as dores, as humilhações, o tapa, as despedidas, tinha me trazido até ali, onde o sol beijava o mar e eu podia simplesmente existir sem pedir licença. Fechei os olhos e agradeci, não a Deus apenas, mas a vida por ainda me permitir sentir. E pensei que talvez, no fundo, não há peso morto algum, há apenas corações cansados que esquecem o valor da presença. E eu, agora, lembrava-me do meu. Os dias que vieram depois foram tranquilos, e pela primeira vez em muitos anos aprendi a gostar do silêncio. Ele já não me assustava. Era um companheiro. Sentava-me todas as manhãs na varanda, com o meu chá e o barulho distante das ondas, e deixava que o tempo passasse sem pressa. Não precisava mais preencher o vazio com tarefas ou desculpas. Eu simplesmente estava ali, viva. As vizinhas vinham às vezes bater à porta, trazendo pão, flores ou histórias. A senhora parece ter sempre um conselho na ponta da língua, dizia uma delas. Eu ria. Não é conselho, minha filha. É só o resultado de muitos erros e algumas teimosias. Elas gostavam de ouvir, e eu gostava de contar. Havia algo de bonito em ver jovens mulheres tentando encontrar o seu caminho, e saber que talvez, com uma palavra, eu pudesse evitar nelas as feridas que eu mesma carreguei. As crianças também continuavam a vir. Trazem linhas, pedacinhos de tecido e uma alegria que ilumina qualquer dia cinzento. Chamam-me Vovó Maria com tanta naturalidade que às vezes esqueço que não tenho laços de sangue com nenhuma delas. Outro dia, uma menina perguntou-me: Vovó, quando a gente fica velha, ainda dá tempo de ser feliz? Sorri. Dá sim, meu amor. A velhice é o tempo em que a gente finalmente entende o que é felicidade, e para de confundi-la com o que os outros esperam. Essas palavras saíram tão fáceis que percebi o quanto eu mudei. Antes, eu vivia à procura de aprovação dos filhos, do marido, da sociedade. Agora, percebo que a paz vem quando a gente se aprova a si mesma, quando olha no espelho e diz: fiz o melhor que pude, e isso basta. Um domingo, Anne veio com os alunos dela para pintar um mural no muro do meu jardim. Escolheram desenhar uma varanda com flores e uma senhora de cabelo branco a olhar o mar. É a senhora, mãe, disse Anne, rindo. A varanda é o teu símbolo, sabias? Sempre foste o lugar de acolhimento. Senti um nó na garganta. Talvez fosse mesmo. A varanda é o meio do caminho entre o dentro e o fora, o espaço onde se pode estar, sem precisar escolher. Enquanto eles pintavam, Michael chegou. Trazia as duas crianças pela mão. As minhas netas. Tinham crescido tanto. Corriam pelo jardim, rindo, e uma delas parou diante de mim. A avó mora aqui? É tão bonito. Ajoelhei-me e passei a mão nos cabelos dela. Moro, sim, querida. E vocês podem vir quando quiserem. Passamos a tarde juntos. Michael falava com Anne, as meninas brincavam com as crianças da rua, e eu observava, sentindo o coração bater num ritmo tranquilo. A dor ainda existia, mas já não mandava em mim. Era só um vestígio, como uma cicatriz antiga que lembra o que foi, mas já não dói. Quando o sol começou a descer, Michael aproximou-se e colocou um envelope na minha mão. Não é dinheiro, disse. É algo que escrevi. Abri depois que eles foram embora. Era uma carta. Ele contava como começar a fazer trabalho voluntário no abrigo, ajudando idosos que não tinham família. Dizia que cada rosto que encontrava ali o fazia lembrar de mim. Demorei muito a compreender o que é amor, mãe. Mas aprendi, finalmente, que amor é cuidar sem esperar retorno. E quero que saibas, tudo o que sou agora, sou porque aprendi contigo, mesmo quando não merecia. As lágrimas vieram mansas, como chuva de outono. Guardei a carta dentro de um livro, aquele onde guardo o que é importante. Fiquei ali um tempo, olhando para o horizonte. E percebi que, de algum modo, a vida me devolvera tudo o que eu tinha perdido, não da mesma forma, mas transformado. Anne vinha quase todos os dias, e às vezes dormia aqui,
dizendo que o som do mar ajudava a acalmar a cabeça. Ríamos até tarde, falando de bobagens, de lembranças, de receitas que eu já nem lembrava direito. Um dia, ela disse: "Mãe, quero escrever a tua história. As mulheres precisam ouvir o que tu viveste. Precisam saber que há saída, mesmo depois da dor." Pensei um pouco e respondi: "Se for para ajudar alguém a não se calar, então escreve. Só não me faças mártir. Eu sou apenas humana. E é isso que eu sou, uma mulher comum que amou, errou, perdeu e recomeçou. Já não busco finais felizes, só dias verdadeiros. A felicidade, aprendi, não é a ausência de tristeza, que é a coragem de continuar mesmo depois de tudo. Às vezes, quando o céu fica cor-de-rosa no entardecer, imagino meu marido sentado ao meu lado, balançando a cabeça, como fazia antes. Tu conseguiste, Maria, ouço-o dizer no vento. Não deixaste que a amargura te roubasse. E eu sorrio. Porque sim, consegui. Há um tipo de liberdade que só vem depois que se perde quase tudo. A liberdade de não precisar provar nada, de não esperar retorno, de ser dona dos próprios passos. É um sossego que chega devagar, como uma maré mansa. Agora, quando me chamam de vovó, sinto orgulho. Porque ser avó, no fundo, é ser guardiã das histórias que o tempo quase apaga. E se as pessoas me ouvem, se aprendem algo com o que vivi, então valeu a pena. Outro dia, uma das meninas do grupo de costura perguntou: "Vovó Maria, se pudesse voltar no tempo, mudaria alguma coisa?" Fiquei a pensar. Talvez eu tivesse falado mais cedo. Talvez tivesse dito basta antes. Mas, se mudasse tudo, talvez não tivesse chegado aqui, a este pedaço de paz que é meu. Então, balancei a cabeça e respondi: não mudaria. Porque até o sofrimento me ensinou a ser quem sou. E é verdade. A dor, quando a gente deixa passar por dentro e não se prende nela, vira sabedoria. E sabedoria é o que me resta oferecer agora. Quando a noite chega, sento-me na varanda com o meu chá, o mesmo ritual de sempre. O céu enche-se de estrelas, e o som do mar mistura-se ao meu respirar. Às vezes, penso que a vida é como o oceano, ora calma, ora bravia, mas sempre em movimento. E o segredo é não lutar contra a maré, mas aprender a flutuar. Hoje, já não espero que o mundo me compreenda. Basta-me compreender a mim mesma. Se um dia me chamaram de peso morto, agora sei que peso mesmo era o amor que carregava sem retorno. Soltei-o, e ele transformou-se em força. Então fico ali, sozinha e serena, sentindo o vento no rosto e a alma leve. E penso: viver é um presente, mesmo quando a vida nos fere. Porque o coração humano, por mais machucado que esteja, tem uma capacidade quase milagrosa de recomeçar. E é isso que eu fiz. Recomecei. E talvez seja essa a verdadeira vitória: olhar para trás sem ódio, para o presente sem medo e para o futuro sem pressa. Porque tudo o que realmente importa está aqui, dentro deste peito que ainda bate, teimoso, lembrando-me todos os dias que não há idade certa para renascer.